Bom, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians estuda rescisão de contrato com o volante José Martinez. E Alan chega a São Paulo para assinar com o Corinthians. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Do Timão, gente, estão fervendo num grau por conta da indicação que o jogador fez ao clube pela contratação do Zaccaria. Então a gente vai conversar agora com o Thiago Salazar e ele tem mais informações sobre esses bastidores, esses assuntos. Boa noite, Salazar. Boa noite mais uma vez, Michele, para todo mundo que está aqui acompanhando o Gazeta Esportiva, já pegando fogo com esse debate sobre o que aconteceu no derby e em relação ao Memphis Depay, exatamente como você começou a falar, Michele. O Memphis Depay, ele indicou ao Corinthians a contratação do Zaccaria Labiad, marroquino de 32 anos, estava no futebol chinês, vem das últimas temporadas sem grande sucesso, sem grandes números, causou muita estranheza dentro do Corinthians essa contratação, porque ela não foi um pedido do Dorival Júnior, ela não foi uma busca da equipe de departamento de futebol ali, do scout do Corinthians, da diretoria, do executivo de futebol, nada disso. Foi uma indicação do Memphis Depay, que é amigo pessoal do Zaccaria. Essa indicação, segundo as informações que nós apuramos, ela passou pelo Renan Bloise, que é o gerente de análise de mercado do Corinthians, mais popularmente conhecido como o homem do scout. A informação que nós temos é que ele indicou, autorizou, entre aspas, que o Corinthians fosse atrás, deu aquele sinal verde, olha, pode ir atrás, fizemos aqui toda a colheita de informações, realmente pode ser um jogador interessante, e a partir daí, aí sim, o Marcelo Paes assumiu a frente do negócio. Mas tudo isso por causa da indicação do Memphis Depay. Enfim, por causa de toda essa polêmica da contratação ser de um jogador de 32 anos, que o técnico não pediu, que ninguém conhecia, o que está acontecendo agora? Muita pressão para cima do Renan Bloise, com tendência até de estudo sobre a demissão dele e do cargo. Ele que chegou a pedido do Fabinho Soldado e agora corre risco de perder a função, de perder o cargo por causa dessa história, Michele. Obrigada, Salazar. Bom, e agora, Miller e Garrafa, como que vocês enxergam a chegada do Zaccaria, a pedido do Memphis, a diretoria fazendo isso daí para tentar ficar numa situação um pouco melhor com o Memphis? Mas o Dorival não me parece que estava muito confiante no Zaccaria, né, Garrafa? Bom, eu não sei se o AMD joga ou não joga bem. O que é AMD? Amigo do Memphis Depay. Ah! Pode pôr na camisa dele, AMD, não tem apelido? É o apelido dele, não, AMD. Amigo do Memphis Depay. Mais fácil do que Bilal, não sei o quê. Eu chamei ele de AMD, né? Todo mundo vai saber quem é. Eu não sei se realmente é um jogador de qualidade. E nem o Dorival Júnior sabia. Eu não saber, tudo bem, não muda nada para o Corinthians. Mas o Dorival não conhecer o jogador tem um peso sim, é o treinador. Tanto que o Dorival fez questão de pontuar na entrevista coletiva, domingo no Mesa Redonda a gente discutiu isso, discutimos ontem no Gazeta Esportiva, e não seria diferente discutir. Teve um caso no futebol brasileiro emblemático, né? Oswaldo de Oliveira, técnico do São Paulo, o presidente era o Juvenal Juvencio ou Marcelo Portugal Gouveia, só me fugiu aqui qual era o presidente do São Paulo na oportunidade, né? Trouxe o Lugano. E aí, como é que era o apelido? Era o saudoso Marcelo Portugal Gouveia. Era o Marcelo Portugal Gouveia. Qual era o apelido do Lugano? Jogador do DVD. Presidente. Do DVD, né? O jogador do DVD e era o jogador do presidente. O Lugano deu muito certo. Pode ser que o AMD também venha a dar certo. Agora, o fato do Dorival se posicionar, Miller, para mim, quando o Dorival vem, e por duas vezes, primeiro que ele, até eu pus AMD porque o Dorival chama ele de Zacarias, e é Zacaria, né? Zaccaria. Então, facilita a AMD, né? O fato do Dorival se posicionar duas vezes na coletiva demonstra que criou-se um mal-estar. Criou um mal-estar. Né? Porque se ele não for porque bem... depois chega o Zaccaria e o Dorival tem que colocar ele para jogar. Não é? O pessoal tá perguntando tá colocando por causa do também. Memphis, essa história toda. E pelo que o Salazar traz de informação, Miller, o Renan, que fez aí o scout e tal, essa história toda, do departamento de scout do Corinthians, né, que aprovou, ele ia contra uma decisão, um pedido talvez do Memphis Depay, e pelo fato de ter chegado pelas mãos de Fabinho Soldado, acredito que a contratação do AMD, conhecido como Zaccaria, vai estourar para o Renan. Eu acho que, pelo que o Salazar falou, quem vai cair é o Renan. Mas agora a gente vai ter que observar e torcer que ele possa ajudar o Corinthians, mas, sinceramente... Já estão fazendo piada. Como disse o meu amigo Michele Garrafa,
morro e não vejo tudo. O que significa isso? Ah, Michele, pelo amor de Deus. O analista de desempenho, o observador, o olheiro, o que seja, ele não entende mais de futebol que o treinador. Perfeito. Pelo amor de Deus, pô, isso é um absurdo. Agora, a culpa é do presidente, a culpa é do diretor atual aí, que veio lá do Marcelo Paz. A culpa é de todos eles, menos do Dorival. Veja bem, o Dorival, ele foi o quê? O Dorival, ele não foi perguntado, ele foi informado. Já começa por aí. Ele foi informado, ó, estamos contratando o amigo do Depay, pronto. Chegar aqui, você se vira com ele. Sabe, ele vai ser a última opção do Corinthians. E tem razão o Dorival. Agora, imagine se o Dorival não tivesse vencido nenhum título. Nossa. É claro, ele nem estaria no Corinthians mais. Mas se ele tivesse, estaria sem moral nenhuma. Não pode acontecer uma coisa dessa. Tem analista de desempenho hoje, que é uma prática, tudo bem. Tem o observador, tem o CO, tem esse pessoal, ninguém entende mais do que o treinador. Tem que passar na mão do treinador todas as contratações, que é um procedimento, hoje se fala protocolo normal no futebol. Agora, aí fugiu da anormalidade, passaram por cima da autoridade do Dorival, dizendo assim, olha, nós entendemos mais de futebol do que você, Dorival. Nós vamos contratar esse marroquino aqui, que jogou só no PSV, time grande no caso, depois jogou só em time pequeno na Europa, 32 anos, vem aqui, ninguém conhece. Sabe quando um cara desse vai jogar no Corinthians? Quando o Memphis quiser, ué. Se ele tá vindo não, ele vai entrar. Ele vai jogar pelo Memphis. Eu vi uns lances. Assim, eu vi alguns lances dele. Só que eu não observo o jogador pelo gol que ele faz. E sim pelos movimentos que ele pratica na... E aí, o que você achou? Jogador fraco. Fraco? Aí que tá. Investe na base. É, aí que eu queria Investe na base. Sim. Mas a base deu resposta quando? Na emergência. Semana passada. Não, mas veja bem, o Corinthians só procura a base. Ganhou, né, o jogo. Quando tá na berlinda, quando não tem mais ninguém no banco, aí coloca a garotada da base pra resolver. Olha o André, o que tá jogando. Apareceu oportunidade. Quando chega um jogador desse, é claro que os meninos perdem espaço. Totalmente. Perdem espaço. Totalmente. Mas a minha maior preocupação, fecha aqui pra mim, ó. Esse aqui, ó. O que é? O meu chaveiro. Não. Meu medo é entregarem a chave do Corinthians pro Memphis. Não entregue a chave do Corinthians pro Memphis. Pro Memphis, o Corinthians é muito grande. Só isso, hein? Dá minha chave. Mas ano passado, Garrafa, quantas vezes criticaram o Corinthians pela desorganização? Tanto é que o presidente foi afastado, o Augusto Melo. Por quê? Por conta de desorganização da diretoria. Então, o que o Corinthians fez agora é uma prática normal que vem fazendo há muito tempo. Eu estou dizendo para você, eles têm um excelente treinador lá e não estão valorizando. Agora contratam um Zé Ninguém aí para jogar no Corinthians. A chave do vestiário tem que ficar na mão do treinador. Claro. O departamento de futebol, nada pode acontecer sem o aval do treinador. A resposta do Dorival, de que não conheço o jogador, não fui eu que indiquei, ela é emblemática. Bom, já que nós estávamos falando sobre o Flamengo, teve jogador chegando do rubro-negro para o Corinthians nesta terça-feira. Salazar, o que falta para o Alan assinar o contrato? Os exames médicos, Michele, mas segundo ele, isso não vai ser problema. Ele já desembarcou aqui em São Paulo, inclusive já temos as primeiras palavras do volante, quase como jogador do Corinthians. Vamos dar uma olhada. Dando tudo certo nos exames, já me considero sim. E as expectativas são as melhores. Vim para jogar, para somar. E eu estou focado aqui, quero construir minha história aqui no Corinthians e ajudar a conquistar títulos. Chegar num time campeão, a responsabilidade aumenta, porque a gente sabe que tem que não aumentar o nível, né? Chego para somar, mas eu tô preparado, vindo de uma equipe grande também. E vai dar tudo certo. Estou bem fisicamente, agora é ganhar ritmo de jogo e só se ganha jogando. E estou preparado, se ele precisar, já estou à disposição.
Tá aí o Alan, 28 anos de idade. A ideia do Corinthians é tê-lo para fazer concorrência ao Ranieri como o primeiro homem de meio de campo. Ele que fez sucesso no Atlético Mineiro, não conseguiu ter o mesmo rendimento no Flamengo. Chega sem custos de transferência, sem luvas. O Corinthians assume os salários. E o Corinthians também tem um combinado com o Flamengo. Se ao final do período de empréstimo, em dezembro deste ano, o Corinthians quiser comprar o Alan, o negócio deve ser fechado, então, em 2 milhões de euros. Cerca ali de 12, 15 milhões de reais, dependendo da cotação, por 60% dos direitos do Alan. Isso aí vai ser discutido só lá em dezembro. E não é a primeira vez que o Corinthians traz um jogador do Flamengo. E normalmente dá certo. Quer dar uma olhada? Bora lá. A ponte aérea Rio-São Paulo É a aposta da vez, o Dorival Júnior ajudou a trazê-lo, porque lá no Flamengo ele não tem espaço. O que vocês acham do atleta? Dentro da situação real do Corinthians, eu acho que me pareceu um ótimo negócio. Mesmo com o Alan tendo pouco espaço no Flamengo para desempenhar o seu futebol, ele não foi bem, a passagem dele foi muito abaixo do que se esperava, senão o Flamengo obviamente não teria liberado, mas ele demonstrou muita qualidade no Atlético Mineiro, né? A gente sabe disso. Então não é que nem andar de bicicleta, como disse ontem o Alex Miller, aí quem joga, é questão de recuperar aquele momento. Um acerto da diretoria do Corinthians é ter o valor do direito federativo dele estipulado. Porque senão o cara vem e arrebenta no Corinthians, vai ter oportunidade para jogar, e aí depois fica caro. Então, parabéns à diretoria do Corinthians nesse ponto. O valor do direito federativo estipulado, assim como foi o Hugo. O Hugo saiu a preço de banana para o Corinthians. O Flamengo brigou ao máximo lá, queria à vista, porque era tão barato. O Hugo queria à vista e deu no que deu. Então, mas o Flamengo ainda tem parte do Hugo. Sim, mas a parte que cabia ao Corinthians, o valor estava estipulado. Acho que é um jogador que pode agregar muito. A temporada é muito longa, tem Libertadores, Miller, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. E o Corinthians já está com 5 reforços. Você tem que ter opções do banco de reserva, senão não aguenta, né? Ó, Gabriel Paulista, eu vou te falar, você fala nota, Miller. Gabriel Paulista, do Corinthians, reforço. Nota 7. Pedro Milans. 5. Caio César. Nota 6. O Alan, que ainda, né, tá aguardando lá mas... Veja bem, Michele, o Alan teve seu melhor momento no Atlético Mineiro, né? No Flamengo, ele não se acertou, ele não acelerava o seu jogo, muito lento. Na dinâmica de jogo de hoje, não dá. E é novo, o Flamengo pagou uma bala nele, diante do Atlético. E agora ele vem para o Corinthians, com a indicação do Dorival Júnior, no meio campo vai jogar, porque é o Dorival que indicou, né? Ele junto ali com o Bidon, com o Ranieri, que é o cão de guarda da defesa. Jogando muito esse Ranieri, hein? Exatamente. Então ali dá para ele jogar nesse esquema, com esses dois jogadores. Mas não tem que optar pelo Ranieri ou pelo Alan? Não, porque o Ranieri ele pode jogar na direita, na esquerda ou de terceiro zagueiro. O Alan joga pelo lado esquerdo, porque ele é um perna esquerda, né? E o Bidon mais adiantado, porque já é uma realidade. O elenco é importante, né? Exatamente. Então acho que ele chega com o aval do treinador, chega com moral, com confiança agora. Só vai depender dele. Não gosto muito do seu futebol, mas espero boa sorte para ele. E a nota do Zacarias? Zacarias? 3. Vamos direto para Barra Funda conversar com o José Paes sobre... Claro que tem mais Corinthians. O Martini segue rendendo polêmica dentro do timão. Salazar, conta pra gente mais detalhes sobre essa lesão do jogador, né? Como é que isso aconteceu e como é que isso afeta a relação do volante com o clube? Olha, afeta bastante, Michele. Dessa vez a informação é de que o Corinthians estuda uma rescisão do contrato do Martínez. José Martínez tem contrato com o Corinthians até o final de 2027, foi contratado por cerca de 12 milhões de reais. E qual que é o grande problema agora? A gente tem acompanhado o caso dele, da dificuldade de renovação do passaporte. O grupo do Corinthians se reapresentou no dia 3 de janeiro, o Martínez se reapresentou apenas no dia 7 de fevereiro, atrasado, bastante atrasado em relação ao grupo, alegando problemas no passaporte. O Corinthians não conseguiu o contato ideal com o Martínez quando ele estava na Venezuela. Isso já gerou muita irritação, além do fato de ter sido a 4ª vez que ele não se reapresentou na data marcada. Depois de tudo isso, ele chegou ao Corinthians e disse que estava com um problema no joelho esquerdo. O Corinthians, portanto, realizou exames e hoje obteve os resultados. O Martínez rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo. Isso significa que ele está praticamente fora da temporada. Só que quando que ele rompeu este ligamento? Essa é a discussão do momento, porque o Martínez jogou pela última vez pelo Corinthians na final da Copa do Brasil, dia 21 de dezembro do ano passado. Depois disso, ele jogou no dia 27 de dezembro, já de férias na Venezuela, um jogo na várzea da Venezuela. Temos diversas imagens agora na internet que comprovam isso.
e depois ele continuou fazendo treinamentos por conta própria também na Venezuela com profissionais amigos dele, sem a orientação e sem sequer o pedido do Corinthians. E agora ele chega com essa informação da lesão. A informação que eu obtive conversando com alguns advogados, inclusive com o Dr. Domingos Zainag, que é um advogado FIFA, e foi explicado para mim que quem precisa provar quando ele se lesionou é o próprio jogador. E se ele não provar que ele se lesionou trabalhando para o clube, mesmo que fora do clube, o Corinthians pode sim rescindir este contrato e até pedir indenização por justa causa. E essa é a discussão, é o debate dentro da diretoria, que inclusive decidiu não pagar o salário do último mês, por ele não ter se representado na data e ter ficado o mês inteiro de fora aqui da temporada corintiana. Situação delicada do venezuelano. Michele? Depois do jogo? Bom, Miller, na sua opinião, o Corinthians deveria rescindir o contrato com o Martínez? Para ontem, um jogador sem compromisso, inimigo do profissionalismo e amigo do problema, ele chama problema. Como disse o Salazar aí na reportagem, a quarta vez que ele chega atrasado e agora não. Agora nem precisa pesquisar para saber onde ele machucou. Ele machucou fora do clube, isso é fato. E outra coisa, não é uma contusão normal. Não, é ligamento cruzado anterior, né? O ano todo fora, porque de 8 a 10 meses, quer dizer, eu tenho saudade do saudoso Tele Santana e do nosso amigo Luxemburgo. Mandava embora na hora. Na hora. Um jogador sem noção desse aí, para não falar outra coisa, eu se eu sou o treinador, não quero saber não. Tudo bem, o Corinthians quer pagar o tratamento dele, a cirurgia, etc. Beleza, mas depois, hasta la vista, baby. A única coisa é que o Corinthians tem que estar amparado judicialmente. Legalmente, juridicamente, para não fazer bobagem. Agora a gente vai conferir bem essa lesão, né? Voltou da Venezuela, finalmente a aguardada volta, mas com uma lesão grave, pode ser que nem atue mais esse ano. Conta pra gente tudo, Samir. Boa tarde, Luísa, PVC, Júlio, a turma que nos acompanha de primeira. O José Martínez voltou lesionado, né? No sábado ele já foi direto para o departamento médico. É claro que precisava aí do resultado dos exames e realmente constatou que o José Martínez sofreu uma lesão ligamentar, né? De cruzado ainda, né? Então, um jogador que pode desfalcar o Corinthians por toda a temporada 2026. O contrato dele, Júlio, vai até o fim de 2027. Por isso que o Corinthians estuda, né, a rescisão, porque o Corinthians vai ter que pagar o salário dele, não é um salário baixo, e o Corinthians teria que pagar mais 2 anos de contrato, sendo que ele jogaria por mais 1 ano somente, e ainda, né, com vários problemas extra-campo, porque o Martínez sumiu por mais de 1 mês, mas no ano passado ele já havia sumido também por mais de 1 semana, e nas 2 ocasiões eu conversei com pessoas, né, enfim, a gente costuma dizer, né, da alta cúpula corintiana, que falaram que o Corinthians está estudando a rescisão contratual, e eu indaguei se existe realmente base, né, se existe realmente legalidade, né, na lei para que isso possa acontecer. Eles, né, vão se reunir agora com o departamento jurídico do Corinthians, depois devem se reunir com o Martínez ainda hoje, né, mais uma reunião com o Martínez, né, já teve uma ontem, agora uma hoje. Eles querem saber exatamente como, né, o Martínez não contou no Corinthians, pelo menos eles falam que não sabem como isso ocorreu, porque o Martínez não passou, né, como aconteceu essa lesão. Então o Corinthians ainda não tem a informação, né, se isso aconteceu nas férias, enfim, ele estava em treinamentos lá, né, tinha até postado alguns vídeos fazendo alguns treinamentos por conta própria. O Dorival Júnior chegou a falar numa coletiva que não estava conseguindo acompanhar os treinamentos dele lá, por falta de comunicação. Hoje essa fonte importante do Corinthians me disse que na questão de achar brechas na lei para uma justa causa, o fato dele não atender, e o Corinthians tem algumas provas de que, segundo o Corinthians, tá, gente, tem algumas provas de que ele não estava atendendo as ligações realmente por sumiço, enfim. O Corinthians vai reunir o seu corpo jurídico agora para saber se existe realmente base para poder rescindir o contrato do Martínez. Agora, a rescisão é prioridade. Isso o Corinthians ele quer rescindir. Só não vai rescindir se não tiver realmente alguma base jurídica para isso. Mas a vontade do Corinthians hoje é rescindir o contrato. E a gente vai falar do Alan, eu sei, daqui a pouco, né, Luísa? Mas rapidamente para encerrar essa parte aqui do Martínez, né, pelo menos por minha parte, o Martínez acelerou a contratação do Alan ontem, né? Do Alan, porque o Corinthians tinha a dúvida de pagar ou não
o salário integral dele, um salário de R$900 mil. O Corinthians pediu para o Flamengo pagar a parte, o Flamengo rejeitou. O Corinthians conversou com o staff dele, ele também não estava a fim de reduzir o salário. O Corinthians poderia até desistir da contratação, porque o Osmar Stabile fez isso. Ele não quis pagar R$1 milhão para o São Paulo no Alisson, ele não quis pagar R$1,5 milhão pelo Júnior Santos, ele não quis pagar pelo Rony, enfim, não quis negociar com o agente lá do Kaique do Bahia. O Osmar, ele costuma fazer essas coisas. A negociação do Alan poderia ter sido encerrada no Corinthians, mas até acelerou a contratação do volante do Flamengo por conta dessa notícia que o Corinthians recebeu em relação ao José Martínez, porque é uma característica um pouco semelhante, né? Até fontes que eu via dentro do Corinthians queriam o Alan, porque ele tem características aí parecidas com a do Martínez, que o Martínez é o único jogador que tinha essa característica no Corinthians, né? De correr o campo todo, enfim, aquele volante mais pegador. Então o Corinthians, ele acelerou até a contratação do volante do Flamengo por conta aí da notícia da lesão do Martínez, Luísa. Pois é, Alan chegando ainda hoje para fazer exames, já Samir fala sobre isso. Samir, uma dúvida sobre o Martínez ainda. O Corinthians já sabe como ele se machucou, quais as circunstâncias da lesão, porque isso vai contar bastante num possível processo, né? E também o tempo de contrato, você chegou a responder, que o Júlio perguntou? Falou assim, até o fim de 27. Até o final. Até o fim de 2027, o Corinthians vai se reunir com o Martínez hoje para tentar dar uma apertada nele e saber o que de fato aconteceu, tá? Existe uma desconfiança, tá? Vou citar isso, não é da minha parte, uma desconfiança da parte do Corinthians, de que o Martínez demorou para voltar porque estava esperando, né, o edema dar uma, sabe... enfim, desinchar, aquela coisa toda, passar. Talvez o Martínez, né, não soubesse que seria um caso grave de ligamento cruzado. Mas existe essa desconfiança do Corinthians, tá? Claro que ninguém pode provar isso também, né? Mas no Corinthians, assim, o descontentamento com o Martínez é enorme. Isso por parte da diretoria, que talvez ele possa ter enrolado para voltar, porque, estava inchado, né? Vou esperar aqui para poder retornar. Mas, enfim, não teve como, né? Ele voltou com as dores, aí teve que passar pelos exames e constatou aí a lesão ligamentar. Tem uma coisa que joga a favor do Corinthians, que é o fato de que ele jogou o último jogo dele, a final da Copa do Brasil, no Maracanã, e jogou o jogo inteiro, né, Samir? Mas tudo bem, né, PVC? Agora a questão é, muito, né? o cara pode, descendo a escada da casa dele, romper o ligamento cruzado, né? E aí é sacanagem que ele tenha o contrato rescindido por isso. Mas a questão, a gente não é advogado, então é difícil você ter certeza disso. O Corinthians tem vontade de dispensar o Martínez por justa causa? Não. Eu tô com vontade de demitir o Martínez. Não, mas sabe qual que é a situação? Que acho que muda muito. Ó, porque a lei trabalhista ela dá uma proteção, né, ao trabalhador que se machuca no... E tem que dar mesmo. Imagina se todo jogador que se machuca, o clube fala agora não quero mais. Tudo bem, mas eu tô dizendo assim, vamos lá. Ele saiu do jogo. Vamos cogitar o que pode ter acontecido. Ele saiu, o último jogo dele, o último jeito de trabalho dele em 2025 foi Vasco com Corinthians 2 na Copa do Brasil, final da Copa do Brasil, 21 de dezembro. Ele saiu do jogo, ele foi pra festa e saiu da festa sem mancar. Não tinha nenhuma lesão aparente. Ele se machucou nas férias. Aí ele viajou de férias. Sim. Ele deu mancada nas férias, né, PVC? Ele deu mancada nas férias. Aí, a partir daqui, ele não tá no exercício do trabalho. Se ele machucar no avião, indo jogar em outra cidade, a serviço do Corinthians, se ele foi descer do ônibus a serviço do Corinthians, tropeçou, caiu, machucou, o Corinthians é responsável por isso. E até depois do retorno, né? Ainda tem um tempo depois do mas retorno. Peraí, PVC, desculpa. Mas, claro que a gente tem que saber a legislação, tá? Sim. Mas se eu tô pegando bem a tua lógica, também se o cara treinou hoje... Se o cara foi de férias... Não precisa ser de férias. Ele treinou hoje. E hoje à noite ele caiu da cama e rompeu o ligamento cruzado, ele também não está a serviço do Corinthians. Sim, mas assim, sim, e o Corinthians vai cuidar dele. Claro. Se ele saiu de férias, ficou 30 dias fora do exercício de trabalho, e no meio desses 30 dias, ele foi jogar uma pelada, machucou o joelho, e voltou com uma lesão que vai impossibilitá-lo de trabalhar pelos próximos 365 dias... O Corinthians tem uma razão de querer rescindir o contrato. O Corinthians tem um ponto, né? Aí se tem a razão ou não, aí tem que ver. Agora, como é que você vai... Porque, por exemplo, pilotos... Rapidinho, Samir. Pilotos de Fórmula 1, por exemplo, não podem, por contrato, pelo menos era assim, vai, não sei hoje... O Marcos, goleiro, não podia andar de moto. O piloto de Fórmula 1 não pode andar de esqui. Sim. Porque o esqui pode gerar lesões e tal, não sei o quê. Então tá lá no contrato, ó. Isso aqui é uma coisa que você não pode fazer. Que se você fizer se machucar, eu não vou arcar com a tua, entre aspas, irresponsabilidade. Então, uma coisa será que o José Martínez foi jogar uma pelada com os amigos num campo esburacado da Venezuela?
ou ele caiu na escada da casa dele de férias. Ou será que ele estava treinando mesmo? Treinando, cuidando da própria saúde nas férias, mas, cara, acontece uma ligação. Sim. Né? Prendeu o pé, não sei o quê. E não foi no período de férias. São situações diferentes. Porque, por exemplo, se ele não conseguiu voltar ao Brasil por causa da questão do passaporte, se comunicou com a comissão técnica, com o Dorival Júnior disse que não. O que o Dorival disse que não aconteceu. Mas estamos sempre ouvindo o lado do Corinthians, não, se ele conversou com o preparador físico, se ele tiver a gravação da conversa com o preparador físico, e o preparador físico diz para ele, faça esse tipo de treinamento, ele vai fazer o tipo de treinamento que ele tem, impossibilidade de viajar de volta, e sofre uma lesão, ele está trabalhando, o Corinthians é responsável. Se ele está de férias, não conversou com a comissão técnica, não recebeu nenhum tipo de treinamento, foi jogar uma pelada e machucou o joelho, é outra situação. Então não adianta a gente ficar aqui conjecturando, a gente vai ter conjecturas a partir da legislação. Difícil vai ser Vamos trazer a visão né? do Andrei Campos, que é advogado, nosso especialista aqui nos temas jurídicos. A gente tem até uma arte aí com a declaração que ele trouxe pra gente aqui. O trecho mais relevante, ele fala: embora o clube tenha o dever de prestar assistência médica, o jogador tem o dever de se manter em condições de jogo. O Corinthians pode alegar que ele agiu de maneira irresponsável, mau procedimento, que o atraso por causa do passaporte foi uma negligência dele e a lesão aconteceu justamente enquanto ele estava em uma situação de falta injustificada. Então, o Corinthians pode ter essa alegação. Olha, o cara foi embora, não apareceu e foi negligente, enfim. Como o contrato de trabalho desportivo exige disponibilidade integral e cuidado com a integridade física, uma lesão grave em um período de insubordinação abre margem para o clube pedir a rescisão por justa causa. O objetivo seria se livrar do pagamento daquela cláusula compensatória pesada da Lei Geral do Esporte, argumentando que foi o próprio atleta quem tornou a execução do contrato impossível. Mas, claro, sempre tem o outro lado, né? Aí a visão do Andrei, e a aplicação da rescisão unilateral por justa causa sempre traz um risco jurídico considerável. Se fosse o Memphis que tivesse rompido nas férias... Na situação do Martínez? O Corinthians não ia estar buscando a rescisão. Não sei. Na situação do Martínez ia. Ia mais ainda, né? Sabe? Não, tá mais bom, dinheiro ainda. Escolhe o cara errado. Mas pega outro aí, Hugo Souza. Não, se fosse o Yuri Alberto. Para muitos anos. Na situação do... O problema não é ser o Martínez ou o Memphis ou o Yuri Alberto. O problema... passa por aí, passa. Não, acho que não. Acho que é pela postura, é a postura dele. Também acho. Pô, ele faltou uma semana, desapareceu uma semana em outubro. Aí ele sai de férias, tem a questão do passaporte. Ele desaparece um mês. A comissão técnica diz que não consegue conversar com ele. Ele responde que conseguiu conversar com a comissão técnica. Isso aqui, tudo aqui faz parte dessa história. Se ele está fazendo o treino que o preparador físico mandou fazer e machucou, ele está trabalhando. Eu estou aqui fazendo o advogado do diabo, até porque a gente está em toda essa história somente com a visão do Corinthians e com a versão do Corinthians. Não, a gente tem a versão dele. Quando ele falou que conversou com a comissão técnica, a gente está apresentando a versão dele. Por isso que eu estou cogitando. Se o preparador físico, sem o conhecimento do Dorival Júnior, passou para ele uma planilha de treinos e ele machucou o joelho cumprindo a planilha de treinos, ele está trabalhando. Agora, se ele foi fazer uma pelada por conta dele, durante o período em que ele negligenciou a comunicação com o Corinthians, é outra situação. Mas isso é impossível de provar, eu acho. Não depende. Pelo que o Andrei fala, né, esse é um ponto que o Corinthians pode usar aí a seu favor, né? Que ele foi negligente, que ele sumiu. Se ele tiver no celular uma ligação gravada com o preparador físico, dando uma planilha de treino para ele... Não, é impossível provar que ele se machucou numa pelada com os amigos. Não. Como ele se machucou, só ele sabe. Então, mas se ele tá no período de negligência do trabalho... Abandonou o trabalho, não deu notícia pra ninguém. Aí tem o lado dele que vai falar que não conseguia voltar por questões de força maior. Exato. Tá. Enfim, é um tema complexo. É muito complexo. Acho que não vai ser fácil o Corinthians conseguir essa rescisão, não. É um tema... O meio-campista André Carrijo fez trabalhos parciais com o elenco do Corinthians no treino desta terça-feira, depois de ter sido desfalque no clássico contra o Palmeiras no último domingo. Ele sentiu um incômodo no músculo adutor da perna direita e não chegou a ser relacionado para o derby, válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O dia de treinamento no CT Joaquim Grava começou como de costume, com ativação física na academia e aquecimento no gramado. Depois, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no clássico retornaram para a parte interna do CT para mais uma atividade regenerativa, assim como ocorreu na segunda-feira. Os demais atletas permaneceram no campo para um exercício de ataque contra a defesa, com finalizações e um jogo de enfrentamento em campo reduzido. O próximo jogo do Corinthians será contra o Red Bull Bragantino pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, às 20 horas, na Neoquímica Arena.
O Timão estreou no Brasileirão com derrota para o Bahia em 28 de janeiro. O jogo da segunda rodada contra o Atlético Paranaense ainda será disputado no próximo dia 19, às 19h30, na Arena da Baixada. Novo reforço do Corinthians, o volante Alan chegou a São Paulo na manhã desta terça-feira para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo até o fim desta temporada. No desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o jogador cedido pelo Flamengo disse ser um sonho vestir a camisa do Timão. Pedido especial do técnico Dorival Júnior, Alan explicou que a influência do treinador foi determinante para que a negociação desse certo, no acordo entre os clubes. O Flamengo aceitou ceder o atleta sem custos com a condição de que o Corinthians arcasse integralmente com o pagamento dos salários. Há uma cláusula de opção de compra, porém os valores são mantidos em sigilo. Revelado no Internacional, Alan coleciona passagens pela Finlândia, Bélgica, Alemanha e Chipre. No Brasil, defendeu as cores do Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo, onde conquistou os títulos do Brasileirão e da Conmebol Libertadores do ano passado. O volante, no entanto, estava sem espaço com Felipe Luiz e foi colocado no mercado. Antes do acerto com o Corinthians, o jogador chegou a negociar com o São Paulo. Nesta temporada, ele disputou apenas um jogo, quando foi substituído no intervalo do Clássico contra o Flamengo, disputado no dia 25 de janeiro.